Dr. Diógenes Gomes Vieira solicita que, caso você queira atendimento jurídico especializado em direito militar, que você, antes de entrar em contato por meio de telefone, e-mail ou WhatsApp, assista ao vídeo desta capa de apenas 20 minutos, a fim de tomar conhecimento sobre como são os procedimentos para consultoria jurídica, seja ela presencial no escritório ou virtual por meio de videochamada, para o ajuizamento de ações judiciais em todo o Brasil e para a defesa em processos criminais e administrativos. O link do vídeo da consultoria jurídica está na descrição abaixo do vídeo de hoje. Vamos agora na parte da legislação, para que todos vocês entendam o que poderá acontecer com esses oficiais caso venham a ser condenados a pena superior a 2 anos. Vamos inicialmente na Constituição Federal, que é a nossa maior legislação vigente no país. O artigo 142 da Constituição Federal de 1988 diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Do artigo 142, o que nos importa é o inciso 7º, que diz o seguinte: o oficial condenado na justiça comum, a que se enquadra o STF, obviamente, ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, independentemente de ser crime doloso ou culposo, por sentença transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recursos para as partes em relação a esses envolvidos nessa denúncia. Nem os réus e nem a Procuradoria-Geral da República poderão mais entrar com recursos, então ocorre o que? O trânsito em julgado. Ocorre o que? A decisão penal definitiva em relação à condenação. Será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Então vamos ao inciso anterior, que diz o seguinte: o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Então, esses oficiais, de acordo com a legislação do nosso país, quem vai julgá-los de serem ou não indignos do oficialato ou com ele incompatível, de acordo com a nossa legislação, de acordo com a nossa Constituição, será o STM, Superior Tribunal Militar. Então, em relação à Constituição referente aos oficiais, somente é o artigo 142 e esses dois incisos. Agora vamos na Lei 6880 de 1980, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, pois nessa lei fala sobre essa questão de expulsão dos militares das Forças Armadas. Artigo 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido. Ponto. Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível e condenado à perda de posto e patente só poderá adquirir a situação militar anterior por outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas. Artigo 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio. É o que eu falei, é a expulsão, mas nós chamamos de demissão. Vamos lá, repetindo. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio sem direito a qualquer remuneração ou indenização e receberá a certidão da situação militar prevista na legislação que trata do serviço militar.
Artigo 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo o oficial que, inciso 1º, for condenado por tribunal civil ou militar em sentença transitada e julgado a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. 2. For condenado em sentença transitada e julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado. 3. Incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por conselho de justificação e neste for considerado culpado. Os oficiais envolvidos nessa denúncia, eles não vão ser submetidos a conselho de justificação. Não. Eles vão ser submetidos a isso aqui. Cadê? Eles vão ser submetidos à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo. Tá? Daqui a pouco, quando eu mostrar para vocês o acórdão do STM em relação à condenação do coronel da Aeronáutica por tráfico de drogas internacional, lá vai estar bem explicadinho e vocês vão entender na prática como funciona isso. E o 4, houver perdido a nacionalidade brasileira, tá? Não vou entrar em detalhes em nenhum deles. E agora nós vamos para um julgamento proferido em 2011, ou seja, tem 14 anos, no STM, em relação àquele caso do coronel que cometia o crime de tráfico internacional de entorpecentes com a aeronave da Força Aérea Brasileira, ok? Vamos lá. Aqui está o nome desse procedimento judicial. Representação para declaração de indignidade / incompatibilidade. Foi uma representação que foi iniciada em 2010. Representante, a excelentíssima senhora Procuradora-Geral da Justiça Militar, com fundamento no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 7º, que é justamente esse aqui. Aqui está, que eu mostrei para vocês. Representa contra o coronel reserva remunerada. Aqui está mais uma prova para vocês de que é possível sim perder o posto e a patente por uma condenação em tribunal civil, por exemplo aqui no STF, com a perda do posto e a patente de militar inativo. Esse coronel, quando ele foi ser julgado pelo STM, ele já estava na reserva remunerada. Aqui está o nome dele, objetivando a declaração de indignidade para o oficialato, com a consequente perda de seu posto e sua patente. O tribunal, por unanimidade, acolheu a representação formulada pela excelentíssima Procuradora-Geral da Justiça Militar para declarar o coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica indigno para o oficialato nos termos do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 7º, da Constituição Federal, determinando a perda de seu posto e sua patente. A ministra Maria Elizabeth Rocha, revisora, fará a declaração de voto. Foi o que eu falei para vocês no início da live. A atual presidente do STM, a ministra Elizabeth Rocha, nesse processo ela participou, ela já era ministra e ela foi a relatora. Então, por isso que o a entrevista dela, deixa eu voltar, a entrevista dela na coletiva de imprensa, quando ela tomou posse como presidente, o que ela falou tem muita repercussão, pois ela, como ministra, ela já participou de casos, muitos casos no decorrer dos anos, em relação à indignidade de oficialato. Indignidade ao oficialato. E principalmente desse caso, que teve muita repercussão na época, pois se tratava de um coronel, altíssima patente. Depois de coronel, pessoal,
é brigadeiro na aeronáutica, almirante na marinha ou general. Coronel é uma altíssima patente, é oficial superior, que pegou, se eu não me engano, 17 anos de cadeia, tráfico ilícito de entorpecentes tráfico internacional, utilizando a aeronave militar da Força Aérea Brasileira. Muito grave. Assim como eu entendo muito grave o episódio da tentativa de golpe, em tese, em 8 de janeiro de 2023. Tá? Então aqui vocês já conseguem entender que, caso algum oficial envolvido nessa denúncia da tentativa de golpe vier a ser condenado a mais de 2 anos, vai acontecer isso aqui com eles. Aí vem a pergunta, se esse oficial, talvez condenado, transitado, julgado, vai ou se não o quê? Perdeu o posto e a patente. Esse militar aqui, coronel da reserva remunerada, ele perdeu a patente. Mas não é a regra. Não é a regra. Inclusive, dentro desse acórdão do STM, existem trechos que eu destaquei para que vocês entendam como o STM vai julgar algum desses oficiais, caso chegue uma representação lá, tá? Eu vou primeiro nos trechos importantes que eu destaquei. Aqui é o relatório. O relatório são os fatos que ocorreu. A presente representação foi formulada pela excelentíssima Procuradora-Geral da Justiça Militar, com fulcro no artigo 142, na forma do artigo 102 do Regimento Interno, com o propósito de obter a declaração de indignidade para com o oficialato e a consequente perda do posto e da patente do coronel da reserva remunerada da aeronáutica, tal. Conforme exposto na peça inaugural da representação, como se fosse uma denúncia. O referido oficial superior, coronel, foi condenado perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ou seja, um tribunal civil, não é um tribunal militar, a pena de 17 anos de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, como em curso no artigo 12, combinado com o artigo 18, inciso 1º, e artigo 14, todos da Lei número 63.6876, com o trânsito em julgado em 4 de março de 2009. Preste atenção, o trânsito em julgado foi 4 de março de 2009. E no ano seguinte, em 2010, aqui, já houve a representação do Ministério Público Militar. Então nós estamos em março, vamos supor que até dezembro deste ano de 2025 ocorra condenação com trânsito em julgado, que vai acontecer provavelmente no ano que vem, 2026, o oficial que for condenado a mais de 2 anos, trânsito em julgado, ele vai sofrer uma representação para a declaração de indignidade e incompatibilidade por iniciativa da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. É a minha previsão. Vamos lá. Aqui. Deixa eu voltar lá no trecho que a gente estava falando. Trânsito em julgado em 4 de março de 2009, em razão da prática dos delitos de tráfico internacional de entorpecente e associação criminosa voltada ao narcotráfico. Foi muito grave, muito grave. É o que eu costumo falar para os meus colegas, principalmente leigos. Eu costumo falar assim, principalmente quando algum colega meu, algum cliente diz assim, as Forças Armadas, não existe nada disso de corrupção, de crime, lá é tudo uma maravilha, tudo certinho. Vocês estão vendo aqui, coronel de altíssima patente, traficante usando a aeronave da Força Aérea Brasileira. E na Justiça Militar da União, pessoal,
não são apenas soldados, recrutas e sargentos que são processados. Tem também oficiais. Tem tenente, tem capitão, tem general, tem coronel. A questão é que na justiça militar é tudo muito mais restrito. O inquérito policial militar, só para vocês terem ideia, você que é leigo, o inquérito policial militar está previsto na legislação militar que ele é sigiloso por si só. Ou seja, o furto de um aparelho celular dentro de no alojamento num quartel, se houver um inquérito policial militar, a princípio ele é sigiloso. Só quem vai ter acesso a entrar no site do STM e verificar o andamento são as pessoas autorizadas por lei ou pelo magistrado responsável, porque é sigilo. Inquérito policial militar é um procedimento inquisitório interno lá no quartel e é sigiloso. Muita coisa que acontece dentro das Forças Armadas de natureza criminosa não chegam até vocês. E talvez por isso dá-se a impressão de que não existe corrupção dentro das Forças Armadas. E existe sim, principalmente quando se trata de licitação. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Não hoje, quem sabe no outro dia. Bom, vamos lá. Então, esse trecho é para vocês entenderem do que se trata esse caso prático, tá? Vamos agora ao outro trecho que eu tenha destacado, que é de importância. Vamos lá. A pretensão do pedido, qual o pedido? A representação para declaração de indignidade ao oficialato. A pretensão do pedido está direcionada a um objetivo certo, 2 pontos. A declaração de indignidade do sentenciado, esse coronel, para o oficialato. A situação jurídica concreta existente refere-se à condenação na justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença passada em julgado. E agora vem a parte mais importante que eu peço a atenção de vocês, para vocês compreenderem como vai ser a atuação dos ministros do STM para declarar ou não a perda do posto da patente de possíveis oficiais que venham a ser processados pelo STM, caso condenados com trânsito em julgado. Resta analisar os fatos que ensejaram a condenação do representado, do coronel, de modo a avaliar se ele reúne condições para continuar ostentando a condição de oficial das Forças Armadas, ainda que em situação de inatividade. É isso que o STM vai analisar. Ou seja, independe se o oficial pegou 3 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, ou 100 anos. Não é a quantidade da pena que importa para o STM quando está diante de um julgamento de declaração para indignidade ao oficialato. O que importa são os fatos e a repercussão desses fatos para o meio militar. Em resumo, é isso. Em resumo, é isso. Vamos continuar. A referida condenação consubstancia a resposta penal em face de comprovada participação em tráfico internacional de drogas, tendo ser favorecido o representado de sua condição de militar da reserva, com o objetivo de estruturar, em conluio com oficiais de farda, colegas de farda, em atividade, uma organização criminosa, na qual desempenhava função de destaque ao promover a remessa de substâncias entorpecentes pela Europa em aviões da Força Aérea.
Na ocasião do flagrante foram apreendidos mais de 32 quilos de cocaína. Tá? Vamos continuar aqui. A condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 anos sujeita o oficial das Forças Armadas a essa modalidade de representação. Perfeito? Para tanto, cumpre avaliar, isso também é muito importante, é um complemento do trecho anterior, que estava em destaque. Cumpre avaliar o panorama fático que ensejou a condenação, sob a ótica dos princípios éticos relacionados ao pundonor militar e ao decoro da classe, para que esta corte possa reunir os subsídios indispensáveis à convicção de merecer o representado, coronel, o estigma de indigno ou incompatível para o oficialato. Ou seja, mais uma vez o STM está dizendo, independe da quantidade de pena, o que importa é se essa condenação vai prejudicar a permanência desse militar na Força Armada em relação a esses aspectos. Pundonor militar, decoro da classe. Continua. A condenação, a despeito de figurar como requisito legal ao propósito visado neste processo, numa análise ampla, não se revela como elemento relevante e decisivo. Vou repetir. A condenação, a despeito de figurar como requisito legal para o propósito visado neste processo, o que está dizendo? Para haver a representação, basta o quê? Que o oficial pegue mais de 2 anos. Privativa de liberdade, é isso que ela está dizendo aqui. Mas que por si só não indica que ele vai ser o quê? Expulso. Tá? Isso porque, não raro, vejam bem o que eu vou ler a partir de agora, pessoal. Olha só. Isso porque, não raro, depara-se com representações contra oficiais desse jaez, acho que é jaez, né? Ou jaez, não sei, sendo julgadas improcedentes. O que o STM está dizendo aqui? Que casos de representações contra oficiais condenados a mais de 2 anos, o STM absolve, julga improcedente. Se é militar da ativa, vai continuar. Se é militar da reserva, vai continuar. Se é reformado, vai continuar, independentemente da condenação criminal. O que eu estou querendo mostrar para vocês, pessoal, que se por acaso todos os oficiais envolvidos nessa denúncia, que o STF vai começar a julgar hoje a apreciação da denúncia, forem condenados, vamos supor aí a 17 anos, é possível que todos, ou alguns, sejam absolvidos. Como é possível que todos sejam condenados? Não tem como se dizer hoje se vão ou não ser condenados. Vai depender muito das questões fáticas que envolvem esse militar, esse oficial, e, obviamente, vai depender muito da defesa técnica dele. A defesa técnica vai ser fundamental para conseguir uma absolvição. Aí o leigo pergunta, doutor, se todos os oficiais forem condenados, é possível que só um seja absolvido no STM? Sim, não tem problema nenhum. Porque o STM, ele vai julgar um por um. Embora exista, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, uma organização criminosa, mas a princípio vão ser julgados pelo STM os fatos relacionados a cada oficial envolvido. Mas é óbvio que, havendo uma organização criminosa por trás, esses fatos serão também levados em consideração. Mas o que você precisa saber, você que é leigo, é que se forem condenados no STF, talvez não sejam condenados no STM com a perda do posto e da patente. Com exceção da praça, porque a praça, a expulsão é automática, como eu mostrei para vocês, e ainda vou trazer uma decisão do STJ que comprova isso.
Aqui no canal Direito Militar é assim. Sempre que eu venho para uma live, quando eu faço um vídeo, deixo gravado, tudo que eu falo da questão jurídica, eu trago provas e também costumo trazer exemplos práticos, como esse. Tá? Então vamos lá. Vamos repetir esse trecho em amarelo, porque ele é muito importante, é muito interessante. A condenação, a despeito de figurar como requisito legal ao propósito visado neste processo, numa análise ampla, não se revela como elemento relevante e decisivo. Isso porque, não raro, depara-se com representações desse jaez ou jaez sendo julgadas improcedentes, mesmo em face de sentenças condenatórias com penas bastante elevadas. Casos em que a Corte, ao sopesar os fatos que ensejaram a condenação, sob o enfoque de princípios éticos, concluiu inexistirem razões que justificassem a declaração de indignidade ou a incompatibilidade do sentenciado para com o oficialato. Esse parágrafo amarelo aqui, pessoal, é o resumo de uma defesa técnica. O advogado, e nisso eu posso falar porque não existe nem processo no STM, mas eu posso falar. O advogado que se depara com a defesa em sede de representação de indignidade ao oficialato no STM, o objetivo dele está nesse parágrafo em amarelo. O objetivo dele é provar o seguinte. É tipo assim, grosseiramente falando para vocês entenderem. O advogado, numa representação dessa, vai dizer praticamente assim. Isso tá de uma forma grosseira, tá, pessoal? É só exemplo, tá? Assim, o STM é o seguinte, realmente o capitão, ele pegou aí 40 anos de cadeia. Tranquilo. O Tribunal Civil deu 40 anos, tranquilo. A representação é constitucional? É legal? Sim, perfeitamente. Pegou mais de 2 anos, sem problema nenhum. Mas STM, o meu cliente pegou 40 anos de cadeia, mas ele não feriu os princípios éticos. Ele não feriu o pundonor militar, não feriu o decoro da classe, ele não feriu isso, não feriu isso, não feriu isso, não feriu isso, não feriu isso. Aqui estão as provas, aqui tem o histórico militar dele, alterações militares, aqui tem um monte de elogio, muito empenho para a proteção da segurança nacional, muito isso, muito aquilo, uma carreira brilhante, sem nenhuma punição disciplinar, mas acabou pegando 40 anos. Mas esses 40 anos, STM, não tem importância nenhuma para fins de condená-lo por indignidade. Não, STM. Então, STM, a defesa pede a improcedência da representação para que seja mantido o posto e a patente do meu cliente. Ele não feriu nenhum princípio ético. Em resumo, seria essa a defesa. Porque num processo desse, pessoal, de representação, o advogado ele não vai entrar no mérito da questão penal. Isso quem decidiu foi o Tribunal Civil. Esses oficiais, se forem condenados no STF, quando vier para cá, eles não vão alegar que não cometeram o crime. Não, isso já foi decidido lá no STF. O STM também não vai entrar no mérito do crime. Não, o STM vai analisar a possibilidade ou não desse oficial permanecer ou no serviço ativo, reserva remunerada ou reformado, mesmo com a condenação penal. É só isso. De tudo que eu falei até agora nessa live em relação aos oficiais, esses 2 parágrafos resumem o que pode acontecer com esses oficiais.
Deixa eu verificar se eu coloquei mais algo importante aqui. Ao final, ante o exposto, acolho a representação, isso foi o voto da ministra, atual presidente do STM, para declarar o coronel da reserva remunerada da Aeronáutica indigno para oficialato nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, inciso 7º, da Constituição, determinando-se a perda de seu posto e de sua patente, tá? E aqui consta que todos os demais ministros que participaram desse julgamento, dessa representação, eles votaram com a ministra para que esse coronel perdesse o posto e a patente.